De volta ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a doutora Paula Filbert Lajolo Canto, da Oncocentro, né, que é um laboratório, uma clínica especializada, né, uma clínica especializada em tratamentos de pacientes portadores de câncer. Estamos falando sobre o Novembro Azul, né, o mês no qual estamos e que é dedicado à conscientização dos homens em relação à importância dos exames aí, averiguando se a próstata está legal, se a sua próstata está em paz, né, está tranquila, porque é sempre uma possibilidade o câncer de próstata. Aliás, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens na tabela dos cânceres. Ele é o mais frequente, né, ele é o mais comum, mas ele não é o mais letal, que a gente chama, né? Sim. Mas eu acho que, se não me engano, é a segunda ou a terceira causa de morte em câncer do homem. Quando não é tratado. Quando não é tratado, é negligenciado e assim a doença avança, aí acaba que pode... E é sobre isso que eu quero falar, Paula, e falar direto para o telespectador a questão da negligência, né? Porque a gente sabe que os homens, historicamente, já não cuidam de si como as mulheres. E quando diz respeito ainda a algo que ele sente meio complicado, porque tem a ver com a sua sexualidade, porque próstata lembra no imaginário simbólico do homem pênis, potencialidade sexual, virilidade, tem a ver com o seu desempenho sexual no seu imaginário, né, simbólico de construção da sua própria sexualidade, no seu psique. Mas também o exame de toque tem a ver com o seu ânus, né, e ele se sente meio invadido. O que a gente precisa levar em consideração é que, a princípio, a saúde tem que vir em primeiro lugar. E a humanidade, obviamente, foi construindo simbologias sobre o corpo humano. Então, o seio feminino tem uma simbologia, o pênis tem outra simbologia, o ânus tem toda uma simbologia, todas as partes do corpo apresentam alguma simbologia. Porém, chega um momento da vida que nós temos que ser mais corajosos ou mais capazes de entender que a simbologia não pode ser um muro, não pode ser um obstáculo concreto na busca da saúde e do bem-estar, né? Tudo bem, o ser humano, e o homem no caso, pode ter toda uma noção em relação à sua intimidade mais profunda, como por exemplo a questão do ânus, mas é por ali que um médico, urologista, vai poder te ajudar descobrindo se você tem ou não tem uma doença que, não diagnosticada, pode vir a causar sérios problemas. Sim. Então, uma simbologia cultural não pode ser um obstáculo que impeça a possibilidade de uma ciência te ajudar. Eu acho É preciso romper a questão do preconceito, né? E saber que o médico é preparado, né, para isso. Ao longo da sua graduação, ao longo do seu exercício profissional, com todo o diálogo, com todo o respeito, com toda a sensibilidade, executar um exame. É por aí, não é, Paulo? Eu acho que assim, eu acho que você tem que pensar muito na sua saúde em primeiro lugar, né? E assim, a primeira coisa que eu acho importante falar é desvincular essa ideia da próstata da virilidade. A próstata não participa do processo de produção de hormonal testosterona no homem. A próstata é um órgão, assim, que quase não serve para nada, né? Ele produz... E no final ainda dá câncer. Ainda dá câncer, assim. É claro que ele tem a sua função, senão não estaria ali, mas assim, a função da próstata é produzir o líquido prostático, digamos assim, que é o quê? É uma coisa que dilui o sêmen, né? É um meio de transporte para o sêmen. O sêmen não é produzido na próstata, então, assim, a sementinha do homem que ele é capaz de engravidar não é produzido na próstata, né? O hormônio que ele precisa para ter relação sexual, para ter a potência sexual, para manter a libido, não é produzido na próstata. Sim. Então a próstata não é o testículo, né? É outro órgão, né? A próstata é interna, o testículo é externo. Sim. Né? Então assim, na próstata é uma glândula que produz o líquido prostático, que ajuda ali no transporte dos espermatozoides para fora do pênis. Então, assim, eu acho que tem que tirar isso da cabeça, porque não tem nada a ver com a virilidade do homem, a próstata. Sim. Né? A questão é que no imaginário, né, tudo que remete ao interior do homem e tudo que remete ainda a essa zona do corpo, porque a próstata está localizada exatamente aonde? A próstata, ela está localizada em volta da uretra, que é o canal que leva o xixi, da bexiga até o meio externo. Sim, então toda essa região... É a região pélvica. Ligada à uretra, ligada à região pélvica,
mesmo que seja só um líquido do sêmen, mas em algo ele contribui para o sêmen. Então, tudo isso está ligado ao imaginário da virilidade, apesar de tecnicamente não ter essa função. E é preciso romper esses conceitos que viram preconceitos, e o homem se bloqueia e tem um problema. Eu acho que, na verdade, assim, a minha opinião, esse medo, né, que é um medo que não, é descabido, eu acho, né? Não é um exame agressivo, não é um exame que fere, né? Eu acho que esse culto que alguns homens têm, que ainda bem está mudando, eu acho que acaba sendo uma frescura. Sim. Né? Eu não vou fazer toque de próstata nunca na minha vida. E podemos até radicalizar dizendo que pode ser mais do que uma frescura, uma irresponsabilidade, às vezes, para consigo e até os seus familiares. E uma outra coisa que eu quero falar, Paulo, aproveitando o ensejo, esse culto, essa dificuldade, por exemplo, em se abrir ou em se deixar se tocar, né? Em ser tocado, talvez é o caso de procurar um psicólogo. Procurar um psicólogo, discutir o que isso significa na sua vida, né? Quem sabe vencer essa problemática, o psicólogo está aí para te ajudar, e depois procurar um urologista. Mesmo porque o diagnóstico precoce pode poupar muito tratamento depois, né? E se o medo do homem é a potência sexual, né, a continência urinária, quanto mais cedo for diagnosticado o câncer de próstata, menor é a chance dele ter sequelas. Isso, né? Então vamos aproveitar, antes que o bloco se encerre, o programa acabe, sobre o tratamento. Quais são os tipos de tratamento, possíveis sequelas? Então, assim, rapidamente, pelo tempo curto que a gente tem, o câncer de próstata, ele pode ser tratado de 3 maneiras, basicamente. Uma maneira é a cirurgia, a outra maneira é a radioterapia, e uma terceira maneira é a hormonioterapia, que quer dizer o bloqueio hormonal, né? Às vezes a gente emprega essas 3 modalidades numa sequência, às vezes a gente trata com apenas uma ou 2 modalidades, né? Todas essas 3 modalidades têm seus efeitos colaterais, que os principais apontados e observados são impotência sexual, algum grau de impotência sexual, e algum grau de incontinência urinária, pelo menos por algum período, isso pode acontecer. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo for diagnosticado, menor é o tumor, menor é a chance da gente ter um efeito colateral aí prolongado, digamos assim, que pode ser muito pior do que um simples toque retal. Só para concluir, a questão do grande medo do efeito colateral em relação à potência ou impotência sexual. Mito ou verdade? É verdade. Há possibilidade? Existe a possibilidade dela ser temporária, né? A duração desse tratamento, a condição prévia do paciente e o tanto de agressão que tiver tendo aquela região, você pode ter uma duração maior ou menor dessa impotência sexual aí, digamos assim. Então é uma coisa que deve ser levada em consideração e ser conversada, né, com o médico. Você disse que é o urologista. Isso. É o urologista que faz todo o processo? O urologista, ele faz o diagnóstico e a cirurgia, né? Então, assim, sempre que se você tem um diagnóstico de câncer de próstata, eu acho importante você conversar com o seu urologista quais são as possibilidades de efeito colateral, né? Porque às vezes você pode escolher o tratamento baseado nisso. E a sua especialidade de oncologia clínica entra em paralelo? A gente entra em paralelo, a gente faz o que a gente chama bloqueio hormonal. Como o câncer de próstata, ele tem uma relação com a testosterona, então assim, a gente sabe que a testosterona estimula essa célula do câncer. A gente pode tratar o câncer com períodos de bloqueio de produção de testosterona. Então aí a minha especialidade entra nessa parte. Né, ela é um coadjuvante aí nos outros 2 tratamentos. Legal. Mas a sua participação no programa, eu tenho certeza que ajudou muitos telespectadores, inclusive seus familiares, a entenderem um pouco mais, a eu mesmo também, a minha própria pessoa, entender um pouco mais sobre esse universo do câncer de próstata. Agradeço a sua presença. Obrigada. Saiba-se convidada a outras participações. Paula, muito obrigado. Obrigada, gente. Eu também agradeço a sua presença e te convido a conhecer tanto o nosso site, o falemaisobreisso.com.br, quanto a nossa revista em que você pode encontrar vários textos sobre o universo da saúde e também indicação de profissionais, principalmente psicólogos. Muito obrigado e até o próximo programa.
Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.